Oi. Tá bom. Intenções para esta celebração. Em ação de graça, em honra ao Divino Espírito Santo, pelas almas do purgatório, pelos 80 anos de vida de José Barbosa Neto. Pedidos: pela cirurgia de Celeide de Fátima dos Santos Xavier, pela cura e libertação de Hermano Lourenço da Costa, por uma intenção particular. Maria das Dores Fernandes pede para que seu imóvel seja locado, pelo êxito da cirurgia de Maria de Fátima Dantas. Intenções pela recuperação da saúde. Marcos Antônio de Moraes Pessoa Filho, Marise Araújo Jorge, Maria Magda de Oliveira Silva, Rudimere Ribeiro da Nóbrega, Maria Alice Targino de Almeida, Maria Geralda Rodrigues Brasileiro, Flávio Barros, Inácio José da Silva, Maria Alice Oliveira Medeiros de Brito, Mateus Barros, Maria Crisanto Lourenço da Costa, Benira Brito Neves Pereira, Maria das Dores Fernandes, Caio Rodrigo Thomas, Maria Eulália Neiva, Miguel Crisanto, Maria Isabela, Débora Leda de Lucena Costa, Manuel da Silva Aragão. 7º dia de falecimento, Edson Calixto de Queiroz. Outras intenções de falecimento: Simão Araújo Barbosa de Almeida, Maria José Trovão, 8 meses. Irmãos, nesta liturgia, contemplamos Jesus realizando as obras do Messias. Jesus cura os doentes e anuncia o Evangelho ao reino. Celebramos com alegria o mistério de nossa fé. Cantemos. Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, sem cessar eu repito, alegrai-vos. Veja o mundo a vossa bondade, perto está o Senhor em verdade. Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, sem cessar eu repito, alegrai-vos. Veja o mundo a vossa bondade, perto está o Senhor em verdade. Foste amigo antigamente desta terra que amaste, este povo que escolheste, sua sorte melhoraste, perdoaste os teus pecados, tua raiva acalmaste. Alegrai-vos, irmãos, no Senhor, sem cessar eu repito, alegrai-vos. Veja o mundo a vossa bondade, perto está o Senhor em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com toda a igreja, nós hoje celebramos a memória de São João da Cruz, um dos grandes místicos da igreja, um dos grandes reformadores do Carmelo, junto com Santa Teresa de Ávila, alguém que viveu com profundidade o seu amor a Jesus e que no seu empenho de ser fiel a Deus, procurou crescer espiritualmente para dar um testemunho de fé aos seus irmãos, aqueles que precisavam viver uma experiência profunda com Cristo. Também com São João da Cruz, nós queremos aprofundar o nosso conhecimento sobre Cristo, aprofundar a nossa experiência espiritual e entender que em Jesus nós já recebemos
a manifestação da salvação de Deus. Não precisamos esperar por nenhum outro, porque Jesus realiza a obra de justiça e salvação que Deus quer para nós. No início desta celebração, vamos suplicar a misericórdia de Deus, pedir perdão por todas as vezes que não reconhecemos que Deus entra na nossa história para nos salvar, que não reconhecemos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele age com justiça para com cada um de nós, e assim procuramos falsas experiências divinas e falsos deuses para preencher o nosso coração. No instante de silêncio, cada um suplique a misericórdia do Senhor. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas estas coisas. Céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, e criei. Isto diz o Senhor, que criou os céus, o próprio Deus, que fez a terra e conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia, formou para ser habitada. Sou eu o Senhor, e não há outro. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim. Não há um Deus justo e que salve, a não ser eu. Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos.
Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo, da minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim, por mim há de jurar toda língua, dizendo: somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante ele, envergonhados, todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. A verdade e o amor encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Que os céus lá do alto derramem orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Consagrou-me, o Espírito consagrou-me e mandou-me anunciar, boa nova para
os pobres, boa nova para os pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que nós escutamos hoje, principalmente dentro do contexto da terceira semana do Advento, já começa a incentivar o nosso coração a crer com ainda mais força e confiança de que o Senhor, Ele vem ao nosso encontro para nos salvar. Estamos nas proximidades do Natal do Senhor, de celebrar este grande momento da entrada de Deus na vida humana em Jesus, e precisamos cada vez mais acreditar nesta mensagem profunda de salvação que o próprio Deus nos traz, dizendo que Ele se importa conosco. Ele quer estar conosco num caminho de intimidade, de proximidade. E por isso, Ele vem até nós para fazer uma experiência profunda de intimidade. E é preciso que o nosso coração se abra para acolher Deus. Não basta saber que Deus, Ele quer estar conosco, Ele quer caminhar conosco, Ele quer entrar na nossa vida. É preciso também saber que nós temos que nos abrir para deixar que o Senhor entre na nossa história. E por isso que a liturgia que nós escutamos na primeira leitura vai nos lembrar justamente a necessidade de reconhecer que um só é o nosso Deus e que Ele está empenhado em realizar grandes bens na nossa vida, mas o maior de todos os bens é o dom da salvação. E salvação não é outra coisa que não viver uma intimidade, uma comunhão plena com o Senhor, aquele que é o único que pode nos salvar. O texto de Isaías que nós escutamos, esse texto faz parte de um bloco do livro de Isaías, chamado Deutero-Isaías, o segundo Isaías, que está constantemente falando sobre a necessidade do povo colocar a sua confiança que só há um único Deus que salva. Só existe um Deus que pode realizar as esperanças e as expectativas de Israel. O povo aqui está exilado na Babilônia, sofrendo a escravidão, e dentro desse sofrimento, facilmente o povo pode perder a esperança e achar que o Deus de Israel, aquele Deus que falou aos patriarcas, aquele Deus que fez promessas de salvação e de vida plena para o povo, parece que não é mais forte do que os deuses dos pagãos, porque o povo está escravo, está sofrendo. Facilmente o povo pode perder a fé e achar que os deuses das outras nações são superiores, são maiores, têm mais força. E aí o profeta lembra ao povo
que somente o Senhor é Deus. Ele é o único, não existe outro Deus. E Ele é o único Deus porque só Ele age com justiça diante do seu povo. E a justiça, na Bíblia, significa justamente a ação poderosa da palavra de Deus e da vontade de Deus que realiza tudo o que Deus quer. Não existe outro que possa fazer com que a sua palavra prevaleça. Não existe outro que tenha força para realizar a sua vontade, só Deus. E por isso que o povo é convidado pelo profeta a acreditar e a colocar sua confiança no Deus que salva. Esta justiça que o profeta diz que descerá, das nuvens, como chuva, que gera vida, que traz tempo novo para a história do povo, esta justiça é a própria palavra e a vontade de Deus que vai realizar grandes obras na vida do povo. E a maior de todas essas obras é a salvação. Onde Deus chega, onde Deus coloca a sua palavra e a sua vontade, não pode gerar outra coisa que não seja vida e salvação. Porque a vontade de Deus sempre prevalece. Mas, ao mesmo tempo, o profeta também lembra, é preciso que o povo se abra para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Porque embora Deus queira nos salvar, queira manifestar a sua justiça na nossa vida, nos dê a sua palavra e o dom de salvação, se estamos fechados a Deus, esta obra não se realiza em nós. Vai se realizar ao nosso redor, em todos aqueles que acolherem a Deus. Mas se estivermos fechados, esse dom supremo de salvação, ele não vai nos transformar. Então é preciso abrir-se. E é muito bonita esta imagem que o profeta usa da chuva, que desce dos céus, que traz a justiça de Deus e que a terra deve se abrir ao amor, porque lembra aqui para nós as duas realidades da nossa salvação. A primeira é a ação de Deus. É de Deus que nos vem a salvação. Desce para nós como chuva. Mas também esta salvação exige de nós uma posição, uma abertura. Assim como a terra. A terra precisa se abrir para acolher a chuva, senão a vida não brota. Se nós não nos abrirmos também para o que Deus quer fazer em nós, também a nossa vida não muda e a salvação não chega ao nosso coração. O Evangelho, os Evangelhos e principalmente o Novo Testamento tomaram esta imagem, principalmente na literatura joanina, essa imagem daquilo que desce dos céus, da justiça de Deus, dos bens de salvação de Deus para a pessoa de Jesus. Ele é o enviado de Deus. Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Ele é a vontade de Deus de salvação que entra na história humana. Não é à toa que o nome de Jesus significa isso, Deus salva. Então Jesus é este orvalho de justiça, de salvação, que desce até nós e que quer realizar grandes obras de Deus de salvação na nossa vida. Mas é preciso que nós nos abramos. Quem não acolhe Jesus na sua vida, fica sempre vivendo na experiência das dúvidas. Onde Deus está? Será que Deus realmente quer o meu bem? Será que Deus está empenhado em me salvar? Será que realmente eu vou conseguir encontrar vida e felicidade? Aquela palavra que João transmite a Jesus através dos seus discípulos, és tu o enviado, devemos esperar outro? Muitas vezes é a dúvida do nosso coração também. Quando não nos abrimos para crer plenamente que Jesus, o enviado de Deus, está realizando grandes coisas em nós e quer realizar muito mais. Se não nos abrirmos para a pessoa de Jesus, se não vemos nele aquele que transforma a nossa vida, nos liberta da nossa cegueira, nos liberta das nossas paralisias, da nossa surdez e de tantos males que nos paralisam, nós vamos continuar vivendo a experiência da dúvida, esperando talvez que Deus realize grandes coisas em nós, mas não vemos essas coisas se realizarem porque estamos fechados de coração. Jesus, sem dúvida, ele é este orvalho de Deus, é o justo de Deus, é a palavra de Deus que quer realizar grandes coisas em nós, mas é preciso que nós nos abramos. Quem se abre, percebe que a sua vida se transforma, muda, e percebe que o dom de salvação de Deus entra na sua história, porque o Verbo já se fez carne, e ele não quer se fazer carne
aleatoriamente. Ele quer se fazer carne em cada um de nós, quer encontrar morada no nosso coração, quer fazer a terra da nossa vida ser fecunda e brotar aquilo que Deus deseja, que é a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de pé diante de Deus, com confiança, apresentar as nossas preces. Para que o Papa, os bispos e todos o vosso povo deem testemunho de que o reino chegou em Jesus, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens, para que generosamente se disponibilizem ao reino de Deus, dando seu sim a Jesus Salvador, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que, a exemplo de São João da Cruz, valorizemos e procuremos nos encontrar com o Senhor pela escuta e oração contemplativa da palavra do Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos de maneira especial por todas as intenções apresentadas já nesta missa, por todos os nossos irmãos falecidos, de maneira especial pelo 7º dia de Edson Calixto de Queiroz, para que o Senhor acolha estes nossos irmãos no seu coração e os dê a graça de contemplar a face divina. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Também agora cada um no silêncio do seu coração, apresente a Deus a sua prece, a sua súplica. Peça a Ele esta graça de abrir-se ao dom de salvação que Ele quer derramar sobre a sua vida, na pessoa de Jesus, na palavra de Jesus, a reconhecer que o Senhor é o único em quem nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, é o único que age com justiça, com amor, com misericórdia. Também peça ao Senhor a graça de uma intimidade plena com Ele, assim como São João da Cruz também viveu, crescendo espiritualmente, crescendo na comunhão com o próprio Senhor. A nossa oferta apresentamos no altar. Deus de bondade, acolhei as preces dos vossos filhos e filhas aqui reunidos por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão, a planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho, da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus serão pela tua graça, pão vivo que vem dos céus.